Boa tarde a todos. Hoje é domingo, né? Dia 13 de abril de 2025. Nós somos um grupo da Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. E hoje é a nossa reunião de número 220 de estudos da filosofia Rosa Cruz, onde nós temos como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica dos ensinamentos Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz. Onde, agora dando continuidade ao capítulo 14, nesse novo modelo de estudos, nós detalhamos algumas terminologias Rosa Cruzes que nós encontramos no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e também, ao mesmo tempo, vai solidificar os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Lembrando que, antigamente, durante a pandemia, nós fizemos estudos, reunião de estudos, e nós falávamos do capítulo como um todo, né? Hoje, nós passamos a estudar o conceito novamente, que tinha terminado, e nós começamos só com terminologias, né? Para não ficar uma repetição que já está lá no YouTube, né? Todas as reuniões. Então, hoje a gente escolhe duas terminologias no texto que a gente vai estudar e a gente fala sobre elas. Então, hoje, nesse capítulo 14, dentro do texto, no princípio, nós vamos estudar duas terminologias Rosa Cruzes. É o livro do Gênesis e Iniciados. Esse estudo foi feito com base nos livros O próprio Conceito Rosa Cruz do Cosmos, Perguntas e Respostas, volume 2, de Max Rendel, né? A Bíblia, e também materiais que eu pesquisei no site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil, e no nosso canal do YouTube, que, como eu disse há pouco, nós fizemos as reuniões de estudos completas, lição por lição, capítulo todo, durante a pandemia, né? Nós fizemos o livro inteirinho durante a pandemia da Covid. Então, para quem quiser pesquisar qualquer assunto, inclusive esse de hoje, nós temos ele completo lá. Então, nós vamos dar início à nossa reunião de estudos hoje, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, então dando continuidade, agora nós vamos passar a leitura do texto. Análise oculta do Gênesis, no princípio. A primeira sentença do Gênesis é um bom exemplo do que já indicamos a respeito da interpolação do texto hebraico. Interpretação que pode se mudar, colocando diferentemente as vogais e dividindo as palavras de outra maneira. Há dois métodos bem conhecidos para ler essa sentença. Por um deles, a tradução é: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pelo outro é: tomando da sempre existente essência do espaço, a dupla energia formou o duplos. Para saber qual destas duas interpretações é correta, muito se disse e escreveu. A dificuldade está na necessidade de algo concreto e definido para o povo. Se diz que, sendo uma explicação verdadeira, todas as demais têm que ser falsas. Evidentemente, não é esse o caminho para chegar à verdade. Tendo muitos e múltiplos aspectos, cada verdade oculta requer exame de muitos diferentes pontos de vista. Cada um deles apresenta certa fase da verdade. E todos eles são necessários para se chegar a uma concepção completa e definida daquilo que se está considerando.
Esta sentença do Torá, como muitas outras, poderá ter muitos significados e confundir o não esclarecido. Para o que tem a chave é iluminadora, porque por seu intermédio se vê a sabedoria transcendental e a maravilhosa inteligência dos que inspiraram o Torá. Se tivessem sido colocadas as vogais e fossem divididas as palavras, haveria unicamente uma maneira de lê-las. Estes grandes e sublimes mistérios não poderiam ter sido ocultos nessas mesmas palavras. Essa teria sido a forma mais natural de redigir, se os autores tivessem resolvido escrever um livro aberto sobre Deus. Contudo, não foi esse o seu propósito. Foi escrito unicamente para os iniciados, e somente por eles pode ser bem compreendido. Muito menos habilidade seria necessária para escrever um livro claro do que para encobrir o seu significado. Porém, nenhum trabalho é mal empregado para dar informações em devido tempo aos capazes de recebê-las, ao mesmo tempo em que permanecem ocultas para os que não alcançaram o direito de possuí-las. Ok, então agora nós vamos dar início ao estudo da primeira terminologia Rosa Cruz que nós temos dentro desse texto que nós lemos, né? E que é Livro do Gênesis. Primeiramente, o que é Livro do Gênesis? Nós sabemos que é o nome dado pela Septuaginta ao primeiro livro que temos na Bíblia. Sabendo que Septuaginta é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, entre o século III a.C. e também o século I a.C. Tradicionalmente, ele é definido como o primeiro livro do Pentateuco mosaico, que é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia. E Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 rolos. Assim, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são o Gênesis, né, que fala da origem, Êxodo, que fala do Egito, Levíticos fala dos levitas e sacerdotes, Números fala do recenseamento dos hebreus e Deuteronômio fala da segunda lei. O Pentateuco é para os cristãos a totalidade dos 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, a palavra Gênesis, como nós falamos lá em cima, né, ela vem do grego e significa origem, nascimento, criação, princípio. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do texto a Moisés. Assim, o livro do Gênesis da Bíblia é conhecido como o livro das origens. Agora, do que é composto o livro do Gênesis? Nós vemos lá na Bíblia, né, já no primeiro versículo do capítulo do livro lá do Gênesis, que temos a definição de que é como tudo começou, e que nós chamamos que seria a criação do universo, o começo de tudo. E a análise oculta do Gênesis, ela já nos mostra 2 modos de compreendermos então como tudo começou. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tomando da sempre existente essência no espaço, a dupla energia formou o duplo céu. Então, aqui a análise desses 2 textos representa certa fase da verdade e que complementam e que nos proporcionam também uma visão mais completa do princípio desse nosso esquema de evolução, onde todos nós estamos inseridos. Ou seja, no livro do Gênesis temos a descrição suficiente e necessária sobre o esquema, o caminho e a obra de evolução. E o texto desse livro do Gênesis, ele se harmoniza perfeitamente com as informações ocultas relativas aos períodos,
os globos e as revoluções que estudamos com detalhes no conceito Rosa Cruz do Cosmos. O resumo que se encontra no livro do Gênesis é necessariamente condensado e brevíssimo, mencionando-se um período inteiro numas poucas palavras. Entretanto, aqui está um ótimo resumo. Tá? Por isso que eu falei, nós estudamos com detalhes, né? Nas reuniões de estudos que nós fizemos durante a pandemia. Então lá fala que do período de Saturno até a metade do globo D, do período terrestre, trata-se da nossa evolução passada, ou seja, da nossa criação em remotíssimo passado, que é do livro do Gênesis. E da segunda metade do período terrestre até o período de Vulcano, lá na frente, trata-se da nossa evolução futura, já no livro do Apocalipse, ou livro da Revelação. Depois é relatado dos fatos principais sobre a criação da humanidade e de todas as ondas de vida que começaram a sua evolução nesse esquema de evolução. Ou seja, né, a nossa, que é a onda de vida humana, a onda de vida animal, a onda de vida vegetal e a onda de vida mineral. Depois relata a queda do homem original e suas consequências, e também a perversidade crescente castigada pelo dilúvio. Também a narrativa dos patriarcas, onde fala de Abraão, Jacó, Isaac e José, bem como também o primeiro plano de redenção da humanidade, a primeira aliança. Se nós repararmos, o livro do Gênesis, ele é dividido em duas partes bem claras. Ela está no capítulo de 1 a 11 e depois de 12 a 50, onde nós vemos assim, do capítulo 1 ao 11, relata o que nós chamamos da história das origens, do começo de tudo, da atuação dos Elohims, da criação da humanidade e de todas as ondas de vida que começaram a sua evolução nesse esquema de evolução. Repetindo, né? A nossa onda de vida, que é a humana, a animal, vegetal e a mineral. E como ocorreu também a queda do homem, a origem do pecado por nós, as consequências e as tentativas de salvação. Só uma observação, muito importante, que aqui no primeiro capítulo do Gênesis, nós vemos como se produziram as formas e não a vida. Porque nós não criamos vida, nós criamos formas para serem utilizadas aqui no mundo físico. Bom, aí já de 12 a 50, nesse capítulo de 12 a 50, relata a história dos patriarcas, que necessariamente não se refere a uma única pessoa, pois patriarca simboliza seres humanos avançados que por mérito se tornaram mensageiros entre Deus e os outros seres humanos. E relata com riqueza de detalhes como estávamos sob as religiões de raça, ou religiões do Deus de raça, Jeová, e como era o relacionamento entre nós e ele, ou seja, o relato da primeira e segunda dispensações, demonstrando o que tínhamos que fazer para evoluir e o que se tinha que fazer para dar um próximo passo à frente. Então, nessa parte toda do livro do Gênesis, como eu falei no começo, nós podemos ver lá no YouTube, no nosso canal que tem as reuniões de estudos, duas reuniões que falam exatamente, detalhadamente sobre toda a criação, sobre o Gênesis, o capítulo completo, com detalhes, né, muito rico, vale a pena a gente dar uma olhadinha lá. São duas reuniões bem completas, né? Que daria, assim, muita coisa para a gente falar, então já tem as duas bem completas lá, detalhadas, essa parte todinha, né? Tá bom? Então aqui a gente encerra sobre o livro do Gênesis. Interessante, porque é o seguinte, aqui está definindo um termo Rosa Cruz.
Então agora, se vocês forem ler o livro do Gênesis, deveria ler, né, porque o estudante Rosa Cruz ele tem que ser esperto em Bíblia, vocês leem com esse tipo de abordagem, entendeu? Então vocês estão lendo do capítulo 1 ao 11, vocês estão envolvendo esse tipo de assunto. Agora, lógico, se você for ler a Bíblia direto, sem esse mapeamento da Rosa Cruz, vai ficar bem difícil. Então você tem que ter um conhecimento profundo de filosofia Rosa Cruz. Né? Então não adianta ler, se ler a Bíblia sem um conhecimento da Rosa Cruz, fica bonito você ler, mas você não consegue entender muita coisa não, porque ele é um livro velado. Né? Até que quando você lê a Bíblia como estudante preliminar, você lê de um jeito. Quando você lê o livro, a própria Bíblia como provacionista, é outro jeito, bem diferente. E assim vai. E mesmo aí, quando Carlos, você... trazendo um pouco mais simploriamente isso que você comentou, isso daí nada mais é do que a gente ter o conceito ao lado da Bíblia. Sim. Se a gente pegar a Bíblia e o conceito e colocar um do lado do outro, e lá no esquema de evolução, a gente vai conseguir justamente traçar esse paralelo, ou seja, um do lado do outro já diz paralelo, né? A gente vai conseguir ver o esquema de evolução exatamente como está descrevendo aqui no Gênesis. Isso. Se você não fizer isso, você corre o risco de desenhar Abraão como um homem barbudo, lindão, bonitão, de olhos azuis, cabelos cacheados. Moisés, bonitão, fortão, musculoso, parecendo sair da academia, não é? O cesto onde o Moisés foi colocado no rio, um cesto de vibe, de primeira qualidade, invernizado, logicamente, e totalmente impermeabilizado para não cair, e logicamente lá dentro um travesseirinho feito de linhos daí do Egito, né? Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que realmente tem no livro de Gênesis. Né? Esse é o grande risco. Que a gente vê isso muito em muitos lugares, em muitas igrejas é desenhado assim, né? O paraíso são animais lindos, muito maravilhosos, o Adão, fortão, lindo, maravilhoso, a Eva também muito bonitinha, não tem nenhuma celulite, nenhuma gordura, o homem tão bonitão, não tem nem barba, nem bigode, tudo bem feitinho, bonitinho, né? Então, esse é o risco de você ler sem a base, uma base um pouco mais sólida, como é que é oferecido pela Fraternidade Rosa Cruz. E a gente sempre insiste para quem começa o curso preliminar para fazer com calma, devagar, estudando com detalhes, porque é a base, porque depois, em seguida, a pessoa quer fazer o bíblico, mas se ela não tem base nenhuma, não adianta, sabe? É o que o Carlos falou, vai ficar muito vago, né? E a gente sempre fala que o conceito é a Bíblia trocada em miúdos, né? Então, igual o Glauco falou, você estando com os dois, é uma riqueza de detalhes grande para nós, assim, sempre que a gente repassa o conceito, a gente vê coisas novas, né? A gente sempre parece que não tinha visto alguma coisinha que ficou uma pontinha ali, né? Então, é muito rico, tanto ele como a Bíblia. E para quem está fazendo o curso bíblico também, a gente sempre sugere, volta lá, revê o curso preliminar, ou então faz um paralelo, né, com ele, que fica muito mais rico, né? E a pessoa consegue entender muito melhor o curso bíblico também, né? Eu sempre falo assim, ó, os cursos são de formação, não são de graduação. Isso. Então ninguém recebe um diploma, uma medalha, uma honra ao mérito no final do curso, entendeu? Então é de formação, o que ele recebe ali é um conhecimento. Se ele assimilou aquele conhecimento e começa a colocar em prática, é sinal que ele, entre aspas, passou no curso. Se ele não fez isso, faz de novo. Pro seu bem. Quantas vezes precisar, não paga nada, só gasta seu tempo. Porque hoje, com a facilidade de você fazer online, as pessoas mandam uma lição, já quer mandar outra, fala, mas calma, estuda. Não é para ler. As pessoas acham que vai ganhar uma medalha, algum diploma. A gente sempre insiste, não é para ler e responder, é para estudar, isso. Colocando com tempo. Numa fábula, o que você está falando, Sueli, é a fábula da lepra e da tartaruga. Nós somos tartaruga. Esse é o grande X da questão, porque na natureza ela não dá saltos, ela não é assim rápido, ela caminha de maneira lenta, mas segura. Outro ponto que o Carlos colocou, enquanto indivíduo que somos, cada um vai ver de uma maneira e chegar de uma maneira. Até aí é óbvio, natural das coisas acontecerem. Porém, quando a gente tem o próprio caminho, é muito claro, se você ver o conceito. Os dois têm que caminhar junto. Então, se você está estudando a fraternidade, o conceito,
você tem que, em paralelo, estudar a Bíblia, junto. Sim. Então, a lição que você estiver vendo, você tem que enquadrar ela e ver aonde está na Bíblia. Essa é a forma, vamos assim dizer, não existe assim, o que é ideal para mim, para ela pode não ser, tá certo? Mas assim, existem parâmetros, e esse eu entendo como sendo um parâmetro o adequado, o ideal, olhando um ao outro. Aí a gente vai conseguir entender o Gênesis se a gente pegar o conceito. Sim. Um dia eu falando sobre isso, Glauco, aproveitando que você falou, a pessoa falou assim, onde está escrito isso no Conceito Rosa Cruz que tem que ler a Bíblia? Eu não vi isso lá. Eu falei assim, olha, de fato, assim, literalmente não está. Mas a hora que você vê que no conceito tem mais de 200 citações da Bíblia, né? Fora os outros livros. Subentende. Subentende que tem alguma coisa nesse sentido, né? Porque quem é que cita tanto a Bíblia, com citações mesmo? Isso aqui é Hebreus, não sei o que, isso aqui é Lucas, não é citação esporádica, citação literal, né? A própria Bíblia, fica meio claro. Ela não está explícita. A própria Bíblia, ela não é explícita. Ela é velada. Ela é velada. Então, a gente tem que realmente saber como ler, e aí a gente tem que usar da nossa individualidade, do nosso conhecimento, da nossa busca, da nossa investigação, para conseguir realmente entender. E se a gente não fizer isso, a gente não vai dar subir um degrau. A grande vantagem que eu vejo é o seguinte, como está no texto lá, a Bíblia foi feita de uma maneira que só os iniciados conseguem desvendar ali o que é e o que não é. Não está escrito isso no texto, nós lemos? Certo? Aí o que a Fraternidade Rosa Cruz fez? Os irmãos maiores, quando instituíram a Fraternidade Rosa Cruz. Se o estudante ele se esforça para revelar a Bíblia para ele aos poucos e aplicar, a partir do momento que ele é iniciado na primeira iniciação do irmão leigo, né, que é a primeira iniciação, ele já tem uma alavancagem muito forte do que se ele esperar ser iniciado para começar a fazer. Antes de ter a Fraternidade Rosa Cruz, né, 1919. Antes disso, não tinha essa facilidade para quem estava seguindo o Rosa Cruz. Então, não tinha essa facilidade. Então, eu tinha que esperar ser iniciado menor para depois começar. Então, elas foi instituído justamente ao contrário, para que você se adiante ao processo, né? E aí, junto disso, vem toda uma literatura, vem todo um trabalho feito aí por um irmão leigo chamado Maxênio, né? Que o irmão leigo chamado Maxênio já tinha iniciações. Então, ele já tinha o desvendar do que é ser na Bíblia e que não é na Bíblia. E que ele passou em cima dos livros, orientado por um irmão maior. Então, a gente ganhou esse tipo de acelerador que não tinha antes, entendeu? E o Carlos, eu observo em relação à Bíblia, digamos assim, a Bíblia nunca é um amor à primeira vista, né? Mas quando a pessoa começa a conhecer um pouco, normalmente ela se envolve, ela acha interessante, ela aprende a gostar da Bíblia. Mas ela não só não pode fazer, algumas pessoas fazem. Vamos ver o que está reservado para mim hoje. Abre ao Léo e lê lá. Nossa, essa frase é para mim. Mas não pode fazer. Isso daí chama-se realengo de papagaio. Quando o papagaio tirava a sorte lá, ele dá para você, certo? Coisa de velho. Não, eu também não posso nem acreditar. Hoje não existe mais realengo. Às vezes tem na Bahia. Só nós sabemos. Sim. Tudo o que é início, princípio, nós temos a tendência de entender como sendo difícil. Então, assim, a gente falar que a Bíblia é, nessa linha que a Magali colocou, mas não é a Bíblia, é qualquer coisa que nós não conhecemos. Sim. Então, a gente tem que realmente, aí onde entra a nossa vontade, a nossa dedicação, o nosso comprometimento, a nossa persistência, todas essas questões, isso se implica não só para ler a Bíblia ou o conceito, mas todos os passos da vida que nós formos dar, que a gente se depara com uma dificuldade, a gente vai ver dessa maneira. Aí você tende a o quê? Deixar de lado ou
não fazer. Mas não é esse o ponto. O ponto é que você tem que justamente conseguir transpor essa barreira, essa dificuldade. É fácil? Não, não é. E como bem o Carlos colocou, quando desceu a Fraternidade Rosa Cruz para o mundo físico, foi para justamente nos ajudar, e por essa razão eu entendo. A Bíblia tem que ter colocado do lado do conceito e a gente estudar os dois. Se a gente fizer o curso, coisa que lá atrás, quando eu estava começando, eu não tinha toda essa visão, né? E por esse motivo da reunião nossa aqui. E aí vai passando para opa, peraí, já vai facilitando as coisas. Então, se você colocar a Bíblia do lado do conceito e começar a ver no tete a tete, que nem aqui essa lição maravilhosa que a Sueli está passando sobre o Gênesis, pega o conceito, de fato, na verdade isso daí é o conceito, mas coloca e a gente vem fazendo isso em todas as... o que cada um vem trazendo toda semana, sempre vem trazendo o princípio, me esqueci o nome. Não, mas desde o período solar, lunar, Saturno, período Saturno, solar, lunar e o terrestre, está aqui. Sim. Esse aí está descrevendo, e no conceito está mostrando para a gente de uma maneira que facilita a gente entender muito mais do que só ler a Bíblia. Então é uma ferramenta maravilhosa. O Max Weber falou logo no começo do conceito que quando a gente tiver que fazer a leitura, que a gente faça com a mente aberta. Isso. Tá? Que a gente tire esses pré-conceitos, né? Antes, de querer analisar de uma outra forma. E que a gente faça também entre linhas, né? Não é só ler, você tem que saber o que está acontecendo ali dentro. Eu posso dar uma palavrinha? Claro. Sim. Quando eu comecei a ler o conceito, que eu sou recém ainda, né? Recente assim. Eu, quando comecei a ler, para mim, aquilo ali era tudo tão diferente. E aí eu me identifiquei muito quando tem um capítulo 1 que fala os mundos visível e invisível, que fala que é como um cego, né? Que ele não, ele está envolvido pela luz, mas ele não sabe o que é. Quando ele começa a ver. Então eu me senti assim, como um cego que começa a ver, sabe? No capítulo 1 tem essa analogia que ele faz, eu achei bem interessante. Mas para mim foi bastante difícil. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. E aí essa parte é interessante, porque fala o corpo vital, né, aprende com a repetição. Por isso que é importante frequentar fazer as aulas, frequentar reuniões, tudo isso, e estudar, claro, né, para ter a repetição. Mas minha experiência foi essa, assim. Eu até anotei no rodapé da página, que eu estou assim, eu estou assim como um cego, que começa a ver, e é muita coisa para assimilar, coisas que nunca ouvi falar. Está escrito aqui, todos nós aqui. Legal, muito bom. Foi mais ou menos assim mesmo. Todos nós. Não, e antes para nós, assim, nós mais antigos aqui da fraternidade, era muito mais difícil. Pior. Não, não é tão velho de idade, mas velho no sentido de estar na fraternidade, porque antigamente não tinha as redes sociais, não tinha as reuniões assim igual nós temos hoje. Hoje nós temos várias, né? A gente mandava uma cartinha com uma lição, até que chegasse lá, alguém corrigisse e mandasse de volta. Se você não estivesse estudando lá em casa, você não sabia nem o que você tinha feito quando você mandou a lição, né? Hoje não, você tem o site, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem... Toda quinta-feira é mandado um calhamaço de coisas, né, pra gente estudar. Coloca no Face, no Instagram, ainda coloca para cada um que está inscrito lá. Né? E quando você tinha uma dúvida, como que você fazia? Então, você escrevia, quando voltava, você nem lembrava que você tinha aquela dúvida, né? Aí já tinha mais dúvida quando vinha a resposta. Isso. Agora nós temos tudo assim então, aberto. Assim, só semana que vem agora, que quando tiver outra reunião, eu vou poder perguntar. E é engraçado quando a gente fala que a gente, quando termina o estudo do conceito, a gente começa tudo de novo. Aí dá a impressão que vai falar, pô, mas caramba, já estudou de ponta a ponta, e a gente vê que, olha, fazendo essa lição, eu pesquisei várias coisas, né? E eu vi como tem coisa rica, né? Que você viu, um tamanho de nada, é uma página a lição de hoje, né?
E eu fiquei lá um mês pesquisando e colocando no papel para depois passar para cá e tal, né? Como tem coisas bonitas e como tem coisa rica que eu falei, nossa, eu não tinha visto isso, não tinha visto aquilo, né? Hoje eu vejo com outros olhos, porque a facilidade também das redes sociais e da gente poder ter uma dúvida, clica lá, já tudo bem, né? Se não, manda por e-mail, alguém já responde e já sanou a sua dúvida, né? Por exemplo, a questão da espiral também, né? Conhecimento é uma espiral também. Exato, Por exemplo, o próximo termo que ela vai falar vai ser muito simples. Ah, facílimo. Fiquei um mês só nesse tema aqui, ó. Então vamos dar continuidade? Tem um bom? Sim, pode falar. Você lê essa parte, primeira parte da 1 a 11, e ele fala de algum período, você lê lá na Bíblia, você fala, não é possível, essa palavra aqui quer dizer 4, 5, 10 páginas do conceito, uma palavra, mas será que Moisés não fez o curso também para poder dar uma... Aí sim nós vamos chegar nos iniciados, né? Porque... Indo nessa linha do Luiz, cabe uma questão. Se nós olharmos o conceito, ele trabalha muito simbologias, símbolos. Sim. Né? Ele é muito simbólico. A Bíblia também é simbólica. Então, muitas vezes a gente lê de maneira literal, como o Carlos comentou ali, uma palavra, um contexto, que a gente não pode só entender literalmente do jeito que a palavra está ali. O que tem por detrás disso é muito maior do que o literal. Sim. Tanto que o próprio conceito, ele trabalha os símbolos, e a Bíblia é símbolo. Então, não se deixe só levar por aquilo que está escrito de maneira que a gente entende. Busque, pesquise de maneira mais profunda, analisa, vá buscar realmente dentro de você o que você pode entender ali. Pesquise, e o conceito vai ajudar muito, enormemente a gente conseguir desvendar esse véu que está nos cegando das palavras que estão colocadas ali. E aí, até convido, em base no que a Sueli comentou, quando a gente se dispõe a fazer uma lição, é algo assim que nos traz um aumento de conhecimento, porque a gente vai ter que se esforçar um períodozinho para estudar com um pouco mais afinco e pesquisar com um pouco mais afinco aquilo que a gente vai tratar aqui no dia. Então, ninguém deve ter medo, receio de poder participar da reunião também como sendo um puxador da reunião. Sim. Hoje mesmo, graças a Deus, já tive uma bela colaboração de todo mundo aqui, né? Graças a Deus, né? E ninguém tem facilidade. Eu não tenho facilidade em um monte de coisas. E eu recebo ajuda para poder preparar de pessoas. Sim. Mas você, de qualquer maneira, tem que estudar aquilo. E estudar para comentar. Que não adianta então, chegar aqui e ler só. Ter aqui, mesmo entre nós que fazemos, a gente está praticando, está repetindo. E fazendo isso, a gente vai chegar na onde? Por eficiência. Sim. Você começa a estudar o conceito e começa a usar aqueles conceitos mais antigos que tem o índice. Você descobre uma limitação. A mão só tem 5 dedos. Verdade. Fica enfiando. Verdade, mas é legal, né? Esse estudo nosso não é para vir aqui eu ficar um papagaio falando, não, senão eu já começava a ler e já acabava, em meia hora acabava tudo. É para a gente ter a participação, por isso é uma reunião de estudos, né? E perguntar, tem dúvida, pergunta. Eu já trouxe 8 perguntas falando isso. Pode começar. Já tem uma já. Essa aqui, do 1 ao 11, ele não fala da vida. É só da elaboração das formas. Exato, muito bem. Aí você vai lá ler outra vez. Vai ler de novo. Você jura que tem vida ali, cara? Porque... Não tem. Bom, então a gente vai dar continuidade e agora então nós vamos passar a um termo bem facinho, que acho que é o sonho de todos nós que estamos aqui, né, começando, né, que é iniciados. Então a gente vai dedicar essa reunião agora, de agora em diante, até o final, se Deus quiser,
para esse estudo de iniciados, porque para isso é indispensável nós compreendermos muito bem os níveis do caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, que é trilhado por um estudante Rosa Cruz mais ativo. Entendendo que, como o nome já nos indica, há uma parte que significa preparação, onde nós nos capacitamos, né, nos aparelhamos e nos desenvolvemos. E uma parte própria de iniciações, onde vamos alcançando uma a uma. Então, nós começamos como? O primeiro passo é como estudante preliminar, o próprio nome já fala, né? O segundo passo, estudante regular. Terceiro passo, probacionista. Ou degrau, né? Pode ser. Passo, degrau. Degrau é uma escadinha, né? Nós só não pode ser patente, tá? Nós vamos subindo degraus, né? O quarto degrau, vamos dizer então, é de ser um discípulo. Depois, o quinto degrau, quinto passo, pretendemos ser um irmão leigo ou uma irmã leiga. Nós vamos ver lá na frente como é facinho, facinho. O sexto passo ou degrau é ser um adepto. Já o sétimo passo, irmão maior, que como nós já sabemos, eles que instruíram Max Rendel a escrever tanto o conceito como os outros livros e também a fundar a Fraternidade Rosa Cruz aqui no mundo físico, né? Então, aproveitando o ensejo, já vai aqui uma perguntinha. Para saber se uma pessoa está no grau ou degrau de estudante preliminar, é só saber se ele está fazendo o curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz, certo? Certo. É certo isso? Certo. Todo mundo concorda? Certo. Sim, né? E para saber se uma pessoa está no grau de estudante já suplementar, né? regular, é só saber se está fazendo curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz. Participando das reuniões, estudante regular, e recebendo as lições bimestrais direto da sede mundial, a de Rosa Cruz em Fellowship, certo? Todo mundo concorda? Certo. Perfeito. Ok. Agora. Então foram já duas perguntas, não era só uma, né? Não é pergunta. São afirmações. São afirmações, na verdade. Né? São afirmações que se a pessoa não souber, vira pergunta. Mas tudo bem. Isso. E para saber se uma pessoa está no grau de probacionista, que é aquele terceiro, né? É só saber se ela está participando das reuniões de probacionista e recebendo as lições bimestrais também da sede mundial em Oceanside, da The Rosicrucian Fellowship, certo? Certo. Mas aí não envolve também os rituais? Não. Ativo, né? Não, é o seguinte, para uma pessoa qualquer saber se a outra é probacionista, ela não precisa saber das reuniões, então ela não participa dos rituais. Agora a pergunta. Olha a pergunta seguinte. Tem que saber se é ativo também. Porque tem estudantes, tem pessoas que são probacionistas, mas não estão aqui no nosso meio, não participam aqui e tal. Vai lá. E para saber se uma pessoa já está no grau de discípulo, que é o quarto grau. Como é que se faz? Como é que você sabe? Sem discípulo. Essa é a pergunta. Todo mundo pode falar que posso falar? Pode falar. E a partir daí só interessa para a pessoa que está no caminho da evolução. E nem a gente nunca nem devia perguntar em que grau ou em que fase a pessoa está, porque é individual e as lições também vão ser passadas individuais e de acordo com a necessidade de cada um. Mas... O problema é que a curiosidade é tão grande que as pessoas perguntam. E se você... o nível de probacionista, tudo bem, a gente vai saber se a pessoa falar. A partir daí é individual, né? Não, mas como é que uma pessoa, então, que é discípulo, sabe que é outra discípulo? Isso. Está participando. O Glauco já falou. O Glauco já falou. Aí tem que ser discípulo? Se ele é discípulo, sim. Que mais? Ou um irmão leigo, ou irmã leiga, ou um adepto, ou um irmão maior.
Ou seja, a partir do grau de discípulo, só sabe quem é discípulo, ou uma pessoa que é discípulo, ou alguém que é acima do discípulo. Sim, ou acima dele, né? Então, por que acontece isso? Porque aí isso ele vai explicar na frente, mas só para adiantar, porque vai ter uma mudança muito grande entre probacionista e discípulo do ponto onde a pessoa está. Né? Ela vai falar isso, mas é só para dar uma ideia do por que é isso? Porque tem esse tipo de coisa. Por exemplo, um estudante preliminar, ele pode ser um estudante preliminar que respondeu a primeira pergunta, né, e não respondeu mais nada. Está lá 200 anos na primeira pergunta do curso preliminar e ainda fala que é estudante preliminar, certo? O estudante regular é a mesma coisa, ele pode começar lá, né? De repente ele não parou o curso lá suplementar, eu sou estudante regular. Aí não responde mais as lições lá que tem que responder, lá de Oceanside, eu sou estudante regular. Ele fala que é estudante regular, estudante de Rosa Cruz, né? Tá ali. Probacionista é a mesma coisa. Ele pode chegar, parar e falar, eu sou probacionista, sou probacionista. Aí quando faz uma pergunta, igual a Ângela fez a pergunta lá para um rapaz lá em Paulo, ele estava lá, o cara ficou bravo, saiu e nunca mais voltou. Porque ele não era probacionista. Apesar dele ter feito a obrigação. Então, mas até aí vai, a pessoa engana. E engana mesmo, engana até para ganhar dinheiro com isso. Como tem alguns ganhando dinheiro com isso, da Rosa Cruz, inclusive, tá? Como já teve várias pessoas ganhando dinheiro com outras Rosa Cruz, até fundando Rosa Cruz e tal. Agora, a partir de discípulo, isso nunca mais acontece. Olha que interessante, você vê como é diferente. Vou detalhar cada grau. Só estou aguçando curiosidades. Leva na cabeça. Não sei se a Sueli vai comentar isso, mas... Dependendo da resposta, você sabe se o cara é... Não sei se você vai comentar isso, mas é importante aí nesse ponto, isso também acontece, né? Pelo menos já comigo algumas vezes, a pessoa entende o seguinte: quando você está numa escola como é a Fraternidade Rosa Cruz, a pessoa já chega e pensa que você é o quê? Santo. Rosa Cruz. Não, Rosa Cruz. Não se pode intitular Rosa Cruz. Não é Rosa Cruz. Rosa Cruz. Ninguém aqui que está estudando, ou é um estudante preliminar, regular, probacionista, discípulo, irmão leigo, adepto, é Rosa Cruz. Não pode nem ser titular. Nós somos estudantes todos estudantes da Fraternidade Rosa Cruz. Exato. Quando que você se torna Rosa Cruz? Vou falar daqui a pouquinho. Então vamos dar continuidade. Chegar lá. Agora a Sueli vai detalhar. Vou detalhar então cada grau desse aí, tá bom? Agora, por exemplo, como estudante preliminar, ele se torna um associado a um centro Rosa Cruz local. Como que ele inicia esse caminho? Bom, muito fácil. Iniciando o curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz, por meio de uma inscrição em um centro Rosa Cruz local, que tem autorização da The Rosicrucian Fellowship, que é a sede mundial em Oceanside, Estados Unidos, para ministrar esse curso, como é o caso aqui em Campinas, a Fraternidade Rosa Cruz, que é autorizada para isso. E ao terminar esse curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz, que é composto de 12 lições, com o básico dos ensinamentos Rosa Cruzes, se o desejo do estudante Rosa Cruz é continuar a trilhar o caminho, ele é inscrito na The Rosicrucian Fellowship, onde está Monte Eclésia, a sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz, e que tem contato com a Ordem Rosa Cruz, que nós sabemos que é na região etérica do mundo físico. Então, o estudante Rosa Cruz passa a ser um associado da The Rosicrucian Fellowship, e como ele alcança esse próximo grau, então, que é de estudante regular. O Centro Rosa Cruz local, que o acompanhou até o final da 12ª lição do curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz, solicita a inscrição dele na The Rosicrucian Fellowship, agora como um estudante regular ativo. Ele vai ser um estudante regular, vai receber também sua lição bimestral e as instruções, como que ele dá seguimento para ser esse estudante regular nesse segundo passo que ele deu.
E o estudante Rosa Cruz deve começar a fazer, então, em seguida, o curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz em qualquer um dos centros Rosa Cruzes que tenha autorização da The Rosicrucian Fellowship para ministrar esse curso. Como eu repito, é o caso nosso aqui da Fraternidade Rosa Cruz aqui em Campinas. Então, note que em qualquer centro Rosa Cruz local ou em qualquer lugar do mundo, não necessariamente naquele que ele fez o curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz. Aí, o próximo passo, como que ele alcança o próximo grau, próximo degrau, próximo passo que ele dá de probacionista? Então, ao terminar esse curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz, que é composto de 40 lições, com uma parte, então, agora mais profunda dos ensinamentos Rosa Cruzes, se o desejo do estudante Rosa Cruz é continuar a trilhar o caminho, ele tem que solicitar de próprio punho, né? Ele escreve a cartinha de próprio punho para The Rosicrucian Fellowship e pede o seu ingresso ao probacionismo. E, nesse caso, a The Rosicrucian Fellowship pode aceitar ou não. Aceitando, o aspirante está associado somente à The Rosicrucian Fellowship. Pode e deve ajudar as atividades de um centro Rosa Cruz local à sua escolha. Note, em qualquer centro Rosa Cruz local, em qualquer lugar do mundo, não necessariamente naquele que ele fez o curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz. Então, a gente já deixou claro aqui que, né, tem os degraus e precisa realmente estar fazendo os cursos, né? Tudo que ele precisa de material para continuar avançando no caminho lhe é fornecido, então, pela sede mundial, em Monte Eclésia, da The Rosicrucian Fellowship. Os centros Rosa Cruzes locais, que são compostos por estudantes preliminares, estudantes regulares, probacionistas e discípulos, atuam como facilitadores, promotores de materiais que ajudam o estudante a aprender mais e mais dos ensinamentos Rosa Cruzes e promovem oportunidades para o estudante praticar tais ensinamentos, que é o objetivo maior de toda aprendizagem: praticar, praticar e praticar. Eu queria colocar uma coisa aqui, que muitas pessoas falam, tá? Pô, de novo, lá vem o cara lá dos Estados Unidos, poxa, tem que ser lá nos Estados Unidos, né? É dos Estados Unidos. Ah, eu sabia que era coisa dos americanos. Eu já ouvi falar sobre isso, tá? Então, a primeira coisa que tem que deixar bem claro isso é o seguinte: por que era The Rosicrucian Fellowship, lá na Califórnia, em Monte Eclésia? Porque, né, por incrível que pareça, é o lado mais ocidental do ocidente da Terra e é, queira ou não queira, o lugar mais etérico, onde tem uma camada mais etérica que existe na Terra. É aquele lugarzinho lá, certo? Que foi, inclusive, escolhido a dedo pelos irmãos maiores. Né? Não é um lugar que foi, esse aqui ficou lindo, nossa, aqui tem um platô bonito, nossa, um arzinho gostoso, vai ser aqui, tá baratinho essa terrinha aqui, vamos comprar. Não foi assim não, tá? Então ali foi colocado para isso. E é o melhor lugar que existe hoje na Terra para se contatar a Ordem Rosa Cruz, o templo da Ordem Rosa Cruz, que fica na região etérica. Sim. A questão do estudante regular, do probacionista, ter que ser associado, porque associado não é pagar taxa, não paga nada. Né? Graças a Deus, na Rosa Cruz não se paga nada. Qualquer Rosa Cruz que pague alguma coisa não é escola de mistérios. Que cobra não é escola de mistérios. É safado, é gente que está querendo ganhar dinheiro. Deixa bem claro isso, tá? Dízimo, taxa, qualquer tipo de coisa. Material, qualquer coisa. A única coisa que se cobra hoje na Feira Rosa Cruz é o livro físico, porque tem um custo de fazer essa jossa na gráfica, tem que pagar. E o preço é de custo. Ninguém ganha nada com isso. Não ganha nada. Agora o restante não se paga nada. A questão de ser associado, a questão, principalmente quando você é regular, estudante regular ou probacionista, é porque você faz uma obrigação, assinada com caneta, nanquim. Mas é importante dizer. E é sua obrigação. Isso. É obrigação é importante dizer que você com você. Você. E o fato de você ter que mandar para lá
o que você tem que mandar no estudante regular, no estudante probacionista, é porque aquilo ali é lido pelo irmão maior. E por que o irmão maior lê esse negócio? Para se inteirar em quê? Curiosidade? Não, para ver o seguinte, se você está indo bem ou não está indo bem em relação a isso. Porque ele te joga no campo egóico, numa periodicidade diferente, no estudante regular é uma periodicidade X, no probacionista é uma periodicidade menos do que X, tá? E que ele joga no seu campo egóico lições não escritas. E que cabe só a você. Entendeu? Então, esse é o motivo. O motivo não é porque está nos Estados Unidos, o motivo não é nada disso, não. Tem nada a ver com isso. Né? Tanto é que o Max Sender não é americano, não é americano. O Max Sender é dinamarquês, pô. Entendeu? Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eu posso fazer mais uma perguntinha? Pode fazer. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Por exemplo, eu sei que nada é cobrado por esses cursos, nada disso. Mas e o custo todo de ter um local para reunião? Esse daí é um maná que cai do céu. Tá bom. É um maná. Por incrível que pareça, tá? Eu posso falar isso de testemunho ocular. A parte física, a parte financeira é a parte mais fácil da obra Rosa Cruz. Por incrível que pareça. Parece mágica, mas não é mágica não. É porque é interessante, né? A gente está aqui há muito tempo, e tem muita gente aqui há muito tempo, né? O Glauco também há tanto tempo. A gente sabe que as coisas aparecem, de uma maneira ou de outra. É interessante, né? Não há necessidade nenhuma de você passar carnezinho, passar, o negócio aqui tá feio, vai fechar essa jota aqui. As doações vêm, né? Vem, chega, começa a aparecer. Essa mesa que vocês estão vendo aqui, ó, apareceu de alguém. Chegou e falou, olha, vou dar uma mesa lá para vocês lá. Vocês estão querendo uma mesa, né? Foi difícil então, foi difícil chegar, que não coube esse negócio do elevador, a gente teve que trazer para a escada, mas é levinha. 8 andares. 8 andares, e é uma escada em caracol, mas tudo bem, facilita. Entendeu? Então, as coisas da parte física é a parte mais fácil da Frente Rosa Cruz. Isso aí desde a época do Max Sender. Né? Se você olhar a história de Max Sender, Gustavo Sender, lá no início do século passado, para construir o que eles construíram lá num lugar que não tinha nada, era tudo no lombo de burro, né? Burro animal, não burro ser humano. Entendeu? Então, você vê. Então, porque sempre é assim, uma obra que é espiritual, a parte física é a parte mais fácil. Sempre será, sempre foi e sempre será assim. Né? Porque primeiro acontece na parte espiritual. A parte espiritual. Olha, o grupo Rosa Cruz aqui ficou muitos anos funcionando na sala de um apartamento, que o Glauco morava no mesmo prédio, inclusive, né? Do Dr. Hélio e Dona Maria José, que foram os fundadores aqui, fundadores proporcionistas. E cresceu enorme, cresceu tanto lá que não cabia, né? Eu lembro que tinha que estar trazendo um botijão de gás para sentar, porque não tinha lugar mais para sentar. Então, ele cresce, vai crescendo. E as coisas vão aparecendo e vai acontecendo. É só a gente não querer ser suntuoso. Né? Se chegar um maluco aqui querer construir um templo com colunas gregas e não sei o que, barari bororó, aí acabou. Aí, sei lá, não pode sair daqui quem não é mais apresentado da cruz, é outra coisa, entendeu? Né? Porque não existe isso, existe apenas um lugarzinho. Mesmo lugar que assim, aqui nós podíamos estar numa choupana, podia estar no Parque Taquaral, podia estar em qualquer outro lugar. Porque o importante não é o local. Né? O importante é o conteúdo que está se falando sobre isso. O restante volta vira paraíso, entendeu? Mas eu quero ressaltar sempre é isso. A questão de você estar associado a um centro, no caso do preliminar, é para você ajudar o centro, ajudar as pessoas. Da mesma maneira que você demorou a chegar aqui e teve a graça de encontrar muita coisa pronta, pense nas pessoas que ainda não chegaram e que vão chegar. E que vão chegar, porque está sempre chegando, está sempre chegando, está sempre chegando. A Deus, então, você tem o privilégio de se preparar para ajudar os outros, né? E a gente sabe que como Cristo mostra na Bíblia, né? Se você dá, você recebe. Não tem como. Né? Não tem como você receber sem dar. É impossível. Numa obra espiritual é impossível. Não tente. Não tente, vai cair do cavalo. Entendeu? Então, eu quero sempre tirar, sempre quando passo por aí, eu quero tirar esse ranço das pessoas pensarem, mas por que eu tenho que dar satisfação lá para os Estados Unidos? Não é porque eu tenho que fazer isso. Não, porque você não tem que fazer isso. Você faz porque você quer ter a atenção do irmão maior para ele te ajudar a se alavancar, porque conforme vai chegando, o senhor vai mostrar, vai ficando cada vez mais, não digo difícil, mas cada vez mais, como o Glauco falou, cada vez mais uma coisa que você nunca viu. E se você não tiver ajuda, você vai falar assim,
eu não vou não, eu fico aqui, entendeu? Porque são coisas maravilhosas, mas como são coisas novas, dá um certo, não digo receio, mas se tiver alguém que fala, pode vir que eu te ajudo, bem melhor do que você ficar, né? Eu vou, peito aberto, né? Pronto. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Tá? Então é isso que eu quero dizer. É isso que o Carlos falou, e eu ia complementar, ele já falou, mas eu quero repetir. Nós temos que entender o seguinte, que nada aqui é sem razão, sem motivo. E o ensinamento é muito claro. Primeiro você dê, que naturalmente você recebe. É dando que você recebe. Então você está passando conhecimento. O conhecimento ele é passado, ele não é vendido. É muito diferente você passar e vender o conhecimento. Você não vende conhecimento, você passa ele para os outros. Naturalmente as coisas acontecem. E aqui a gente está falando de coisas espirituais. Consequentemente, são coisas intangíveis, não são físicos. Tudo que aqui existe hoje, primeiramente, aconteceu no mundo etéreo, no mundo espiritual. É simples você ver isso. Primeiro, para construir essa xícara, o que você faz? Você pensa. E o pensamento nem sempre é visível para aqueles que não têm olhos de ver. O Glauco, quer dizer que tem que plantar primeiro para depois colher? Esse é o grande ditado popular que diz justamente isso. Graças aqui a se Deus, planta, aqui se colhe. Então, Monique, acho que o Carlos já resumiu e a gente falou de uma maneira, não sei se foi satisfatório para você, mas a questão... Sim, foi, muito obrigado. Física, ela acontece naturalmente. Quando você está se doando, se dando, naturalmente as coisas virão. E virão de muito boa vontade, diferente de quando você chega e queira cobrar por algo, seja da menor forma possível. Se você dá, você não vai ter nenhum sentimento de não querer fazer. Muito ao contrário, você vai querer fazer de maior bom grado. Não, e a gente lembra, lógico que aqui nós temos as nossas despesas, não tenha dúvida, né? Mas graças a Deus, cada um dá um pouquinho, o outro dá, o outro faz uma doação, alguém escreve lá, como que eu posso fazer uma doação, como que eu posso ajudar? A gente passa, mas a gente não fala, olha, você tem que dar X. Não, a pessoa dá espontaneamente quando ela quer. Não, a pessoa procura. Não, a pessoa procura. É essa a questão, a gente não tem que nem ficar tocando nesse assunto, porque naturalmente graças é aquele negócio, a Deus, quando a pessoa ela sente que ela está participando, que ela está recebendo, ela quer de alguma maneira retribuir. Então, por isso vem essa questão. E é natural. Existe sim a questão física que a gente precisa manter, que não é pouca coisa. Claro, tem muitas coisas, água, mas é natural isso. Internet e tal. Mas graças a Deus estamos... De qualquer maneira, o maná cai do céu, tá? Caiu aqui no 8º andar. Isso. Bom, então dando continuidade, gente, como é que depois de tudo isso o probacionista ele alcança o próximo degrau, que é o de discípulo? Bom, ao passar no mínimo 5 anos de probacionismo, se o desejo da pessoa, do estudante regular, é continuar a trilhar o caminho, ele solicita de próprio punho a de Rosicrucian Fellowship o seu ingresso ao discipulado. O aspirante à vida superior, que agora é um probacionista ou uma probacionista, é submetido a uma prova pelo irmão maior da Ordem Rosa Cruz. Acho que foi respondido. É por escrito? Aí é você como irmão maior. Não é escrito. Não. A prova não é escrita. Não é escrito, claro que não. E ninguém fica sabendo, só... Não. Só irmão maior e a pessoa. E a pessoa. E se a pessoa pensar, ó, isso é importante. Depois eu estou falando que esse ponto é importantíssimo. Se a pessoa pensar em falar, ela já não passou na prova, seja qual prova que foi. Isso. Importantíssimo isso. Posso só voltar a fazer uma pergunta ali, ou um esclarecimento, não sei se é bem esse termo, voltando um pouquinho lá no probacionista, onde você muito bem mencionou um ponto, onde quando você solicita de próprio punho, ou seja, é a sua vontade, né, a sua manifestação de que você
quer continuar seguindo o caminho, a fraternidade ela pode voltar para você de maneira sim ou não. Foi algo. Só que é o seguinte, o sim é porque você recebeu o material para fazer. O não nunca lhe é dito, porque o material nunca lhe chega. Esse é o ponto. É só um esclarecimento. E não chega mesmo. A gente já presenciou casos e a gente não sabe por que não chega. Mandou. Foi mandado. Probacionista. Isso, probacionista. Não chegou o material, não chegou. E quando chega, a pessoa se perde. Quantas e quantas vezes chega e a pessoa se perde. Ela se perde no material, ela se perde nas coisas que tem que ser feita, ela se perde, ela fica totalmente, parece que dá um nó na cabeça. Trecoteco lá na pessoa, sei lá, e a pessoa não consegue. E aí, você já é probacionista? Ah, não, mas por quê? Ué, mas por quê? Qual o motivo? Porque a pessoa ela tem que fazer sozinha o que ela tem que fazer. Sim. Não adianta falar assim, a Sueli é minha esposa, ela quer ser probacionista, vamos lá, benzinho, mãozinha dada, eu te ajudo. Não existe isso. Seria bom. Mas não existe isso, entendeu? Então, mas respondendo a sua pergunta, o não é dito. As coisas acontecem porque de forma que não é, isso é uma coisa importante, não é as pessoas, não existe na Rosa Cruz lá nos Estados Unidos, uma pessoa que fala assim, eu sou o decisor. Aqui eu que digo quem entra, quem não entra no probacionista. Não existe essa pessoa. Isso quem faz é uma hora. Então as pessoas que estão lá são apenas facilitadoras. Não, eu recebi aqui, recebi uma carta aqui de alguém que quer ser probacionista. Ela não abre a carta. Ela coloca a carta no tempo. Aí o irmão Maior abre a carta, ele não precisa abrir a carta. Ele tem visão etérica. Já tem visão etérica. Ele vê o que está ali no Zeoflu, por isso que é importante. Eu estou sempre reforçando isso. Importante, caneta nanquim, losango, a ponta dela, de tinta líquida, bem líquida mesmo, tal. Porque quanto mais for assim, maior o eflúvio do seu corpo vital aparece lá. Quanto menos for isso, mais fraco fica. E se fraco fica, quando chegar ali, não lê. Porque, veja bem, essa coisa importante, tudo é feito respeitando o seu livre-arbítrio. Você tem que dar autorização para ser lido. O irmão maior não vai baixar em você, não vai ficar olhando por cima. Ele tem mais o que fazer na vida, pô. Não vai ficar olhando, deixa eu ver como é que está o Tiago. Ele não vai fazer isso, ele tem muito mais coisa que fazer. Então ele pega ali, olha no eflúvio do corpo vital, ele está dizendo tudo como você... que você é, o que você não é, o que você não é. E tem muita gente, má intenção existe. Tem muita gente que quer ser probacionista para escrever livro best-seller, né? Escrever, eu tinha descobrido os segredos da Rosa Cruz. Eu sou probacionista. Tem muita gente, tem muitos interesses que não são interesses dignos para esse tipo. E aí não passa no probacionista. No discípulo, então, mas nem cavaca-tuça, entendeu? Já não para no probacionista. No discípulo, então, é uma barreira invisível, oculta, e que está na mão do irmão maior, não está na mão de ninguém. Você não vai na Rosa Cruz lá e pergunta, né? Sim. Nós estivemos na Rosa Cruz lá, né? E, obviamente nós não perguntamos, mas deu vontade de perguntar. E aí, quem é que recebe minhas cartas aí de probacionista? Quero saber quem é. Não ia perguntar isso, né? Lógico que não, né, Mané? E nem fomos atrás de irmão maior, porque senão tem um cara lá de 2,15 m, fala, irmão maior, esse aí, 2,15 Sou Joy. Fala, Magali. Jogador de basquete. Magali, que é uma família. É só uma dúvida também. Agora, o retorno do pedido como probacionista é variável. Às vezes vem bastante rápido, às vezes demora um pouco mais. Isso é normal, né? E às vezes nunca vem, exato. E às vezes não chega, é isso que nós falamos. Demora, vem rápido, demora ou nunca chega. São 3. Eu quis voltar nessa questão aí, porque realmente... Para você fazer o negócio demora mais. Aí, como a Sueli bem colocou, se não chegou, você tem que ser humilde para pedir de novo. Se você está interessado. Porque se você tem uma intenção, você não pede mais. Descobriram que eu estou com uma intenção. Aí, pode. É algo normal, natural também. É importante ter esse esclarecimento. E a questão do que diz respeito a por que ser dos Estados Unidos, acho que foi muito bom você ter colocado isso, Carlos, porque de fato isso acontece. Essa pergunta, ela é normal. Também estou falando de experiência própria, porque eu mesmo fui um que fiz para um probacionista na época de muitos anos atrás. Por quê? Por que Estados Unidos? Por que Estados Unidos? Um país materialista.
Então, a gente tem que ter na ponta da língua esse tipo de resposta. E é muito simples dar essa resposta. Essa resposta é muito fácil. E só quero terminar o seguinte. Duvido isso. Eu duvido disso. Vá em Monte Eclésia. Vá lá. Sente o que a gente sente quando vai lá. Ah, mas é caro pra caramba. É um problema seu. Mas vai lá. Se você está duvidando, eu duvido. Vai lá. Anda lá. Vai lá e não fala com ninguém. Não precisa falar com ninguém. Delícia. Faz o que nós fizemos lá. Anda lá nos lugares. Você vai sentir a diferença. E sabe quem descreve isso de maneira maravilhosa? Quem lê e estuda a obra do Max Rendel? O próprio Max Rendel. Ele mesmo descreve o que é lá e o que é no lado oriental dos Estados Unidos. Qual que é o lado oriental dos Estados Unidos? A costa leste, o leste. Tudo que for a leste, e quanto mais a leste você for, a condição é muito diferente do que é a oeste. A oeste. Muito diferente. Mesmo porque você está indo contra o quê? A luz. Que é do leste a oeste. Porque a luz nasce aonde? No leste e se põe no oeste. A direção nossa é de leste a oeste. Certo, Eduardo? Certo. Se é certo, eu não sei. Você que está falando. O que é certo para você, para ela pode não ser. O que a já tem como certo aqui, amanhã pode não ser mais certo porque surgiu algo novo que... Eu posso fazer um comentário? Com certeza. A primeira consideração é a seguinte: quando a gente fala dos Estados Unidos, é que normalmente nós consideramos o copo, olhando os Estados Unidos, como o copo vazio e não outra copo metade cheio. Taxar de materialismo é um lado de ver, mas taxar também que houve um avanço tecnológico necessário e importante para que hoje a gente pudesse estar fazendo isso daqui também é importante. Então, eu acho que eu vi numa das leituras aí, não sei se Max Rendel ou não, a humanidade passa por ciclos em que entra pelo lado material, é uma senoide, depois vai pelo lado espiritual, não é isso? Tem uma ascensão. Você vai ser, então é necessário um impulso material para que você possa ter acesso às informações, como foi a invenção da gráfica, senão a gente não teria nem coisa escrita. Então, a primeira consideração, assim, a gente pode tirar a conotação de olhar só como um copo vazio para os Estados Unidos. Ele deu contribuição para a humanidade, negativo deu, mas deu muito positivo em vários aspectos. Então deu um impulso, então a gente não pode deixar de desconsiderar essa questão. E, por vários motivos, talvez Max Rendel foi para aquele, com essa questão que vocês colocaram, foi para naquela situação. O Carlos já te respondeu isso. E vou falar de uma outra maneira. Quando você começa a estudar e você vê o caminho, qual que é o caminho? Ele começa aonde? Em Deus. O que aconteceu conosco? Nós descemos. Nós fomos cristalizando cada vez mais. Nós estudamos todo domingo aqui, nós estamos estudando qual é o caminho. Período de Saturno, solar, lunar, terrestre. Ou seja, você veio dos mundos internos e veio cristalizando até chegar no ponto que nós chegamos aqui. E chegar nesse ponto aí que a gente mencionou aqui como exemplo, eu dei esse exemplo dos Estados Unidos materialista, mas é o ponto. Acabou. Qual que é o próximo ponto? Voltar. Então você tem que deixar. Então o Carlos respondeu. Aquela região é a região que está mais etérica, Carlos, se quiser colocar de outra maneira. Mas agora o caminho é sair daqui desse mundo físico e voltar. E lá é o ponto que tem essa vibração mais fácil. Mas o fato de lá ser bem etérico não quer dizer que você tem que ir para lá e viver lá. Não é esse o objetivo. Porque lembra, veja bem, da mesma maneira que o Cristo chegou para os seus discípulos e falou, vão para o mundo e propaguem o cristianismo, as mesmas coisas o irmão Mauro da Rosa Cruz falou. Vão pelo mundo e propaguem os mensagens da cruz. Então não adianta chegar lá, então vou viver lá. Você pode viver lá, inclusive está precisando de gente para viver lá. Quem quiser ser voluntário para viver lá, está precisando de gente lá. Tem casinhas, tem casinhas bonitinhas para você morar, está tudo certinho, tá? Mas não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. A questão dos Estados Unidos que a gente fala aqui é porque é o seguinte,
várias vezes, quando você chega e fala, ó, sou da Fraternidade Rosa Cruz, para aí daqui a pouco você fala da Rose Cruz Fellowship, e as pessoas falam, tinha que ser lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque, infelizmente, por motivos que não é da Fraternidade Rosa Cruz, muitos americanos vieram para o mundo inteiro fazendo proselitismo e fundando as suas igrejas evangélicas, ganhando muito dinheiro. Só para você ver a quantidade de igrejas que ganham milhões de dólares, inclusive no Brasil. Né? Isso empreendimento. Faz isso do empreendimento. O neopentecostalismo é uma cultura. Criou até um banco. É uma cultura americana para isso, entendeu? Mas é o seguinte: é como o Max Sandel fala, citando Max Sandel, onde há muita luz, há muitas sombras. Né? A luz é acompanhada das trevas. Você é que escolhe. Então, mesmo nos Estados Unidos lá, que tem uma parte dele extremamente materialista, tem uma parte dele extremamente espiritualista. Também. Entendeu? E puxando o que você falou, Eduardo, as coisas que estão acontecendo, não só nos Estados Unidos, Europa, na Ásia e tal, é tudo a órbita de influência de Aquário. As oportunidades que estão acontecendo tecnológicas não é exclusiva dos Estados Unidos, é do mundo inteiro. Entendeu? E a tecnologia está aí para facilitar e ajudar. Nós estamos usando tecnologia para caramba aqui, né? Acho que dá para perceber. Né? Mas o problema é que toda vez que você fala que a Fraternidade Rosa Cruz é dos Estados Unidos, sempre tem as pessoas, né? Que deve ser o síndrome do colonialista, né? Colonialismo. Né? Sou colônia, tenho que buscar coisa da matriz. Não é isso. Né? Então, nesse caso, é porque aquela região é uma região extremamente terrificada, é a maior quantidade de éter que está lá. E o mais bonito, a gente pode beber da fonte sem fisicamente estar lá, porque não é físico o negócio, é etérico. Então, seu corpo denso lá não adianta nada. O que adianta lá é seu corpo vital lá. E como é que você chega com o seu corpo vital lá? Desenvolvendo o corpo-alma. Se desenvolve o corpo-alma, você vai estar lá. Né? O corpo denso você pode estar lá e não estar lá, porque o corpo denso não precisa de éter. O que precisa de éter é o corpo-alma. Entenderam? Né? Então, fisicamente, é bonito ir lá, quando a gente vai, é gostoso, é maravilhoso, nossa, dá um negócio bacana. Mas você permanecer lá para fazer, né? Fica oferecendo aquelas pessoas que chegam a certa idade, entram numa igreja e viram uma beata da igreja achando que dali vai para o céu, né? Entendeu? Não é isso, porque o objetivo não é esse, o objetivo é o desenvolvimento do corpo-alma. Tanto Carlos, dando um exemplo aí, a escola da Fraternidade Rosa Cruz, ela está espalhada no mundo todo. Se você pegar a América Latina, o que tem, né, de estudantes da Fraternidade Rosa Cruz, não só no continente africano, o que tem de estudantes da Fraternidade Rosa Cruz, na Europa, o que tem de escolas e estudantes Rosa Cruzes, não é porque você está em determinada parte do globo, e o Carlos explicou muito bem isso. A gente pode estar em qualquer lugar, e é fundamental realmente isso. E se você for ver, a gente tem diversos outros exemplos. O próprio Estados Unidos, que você mencionou, ele produz... Quantas películas que nós já assistimos que foram produzidas pelos americanos? Inspirados na Era de Aquário. Quantos filmes que foram produzidos e que nós estudamos? Nós assistimos, estudamos. Consegue entender assim que o povo americano também tem todo um conhecimento do lado espiritual? Né? O próprio Europa. Olha quantos, porque também começou ali, né? Vai ver os compositores das melhores músicas do mundo. Da onde eles vieram? Do continente europeu. Você pega os próprios irmãos Grimm, que produziram quantas fábulas que nós conhecemos aqui hoje, contos de fadas, de onde vieram? Europa. É que a Mork, Spencer Lewis também foi para lá, começou, né? Fundou lá também, né? Então, talvez tenha esse conceito de que, todo mundo Então, aí a gente está falando de cristianismo e não cristianismo, né? A Fraternidade Rosa Cruz, da Max Sandel, que a gente preconiza, é cristã. E tem como Cristo o único ideal. As outras Rosa Cruzes, não. Tem outros deuses, outras coisas que não são cristãs. Então, só aí você já faz uma separação enorme, entendeu? Assim, bem grande. Só pelo fato de cobrar já é outra Se você coisa. entende que você é um cristão e que a linha do Cristo é a linha da salvação, que é a linha dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, os irmãos maiores da Rosa Cruz são claros nisso, são cristãos. Então, é por aqui. Agora, se as pessoas acham que não, é Deus lá do Egito, é pirâmide, é não sei o que, é muita grana, muito dinheiro, então vai com Deus, entendeu? É sempre assim, vá com Deus. Mas um dia, se não nessa vida, mas numa próxima vida, essa pessoa vai ter que virar cristã, porque não tem outro caminho.
Para você atingir a era de Aquário, você tem que se tornar cristão. Não tem como você chegar na era de Aquário sem cristão, porque veja bem, quem vai chegar para você e dizer que você vai estar na era de Aquário não, é um cara chamado Cristo. Não é mais ninguém. Vai estar esperando lá. Você tem o corpo, a alma, você entra na era de Aquário. Se não tem, você não entra. Ponto. Ah, não acredito nisso. Então paga para ver. O livre-arbítrio nosso é tão maravilhoso, gente, porque você tem escolha. Ou você acredita em quem já foi e tenta seguir, ou você paga para ver e está tudo certo. E o bonito é que está tudo certo. Bom, posso continuar? Só uma coisa. Quando você falou de irmão maior, quando eu frequentava em São Paulo, uma vez, vira e volta para esses estudantes lá. Eu estou procurando, porque eu quero falar com o irmão maior. Sim. Lá era comum esse negócio. Sim. Porque as pessoas se intitulam, né, e acham que é, ou então aparece aquele lá pelo tanto que ele sabe, ele já é irmão maior. Aí o seu Siqueira, que era muito sarrista, tinha o seu Aristides, que tinha 2,2 metros, aí apareceu um gaiato lá, todo chique lá, todo bonitão, cheio de anéis lá e não sei o quê. Eu gostaria de falar com o irmão maior, ele olhou o cara e falou assim, aquele cara ali, ó. Aí ele foi lá falar com o seu Aristides, o senhor é o irmão maior? Aí o seu Aristides estava lá junto, o seu Aristides olhou pro seu Siqueira, você dando a maior risada assim, e o seu Aristides lá, putz, o que eu falo aqui pro cara? Não sou. Tem que levar na esportiva, entendeu? Porque é um irmão que fala isso, é um pobre coitado, né? Chega lá cheio de anel, cheio de encosto. Quero falar pro irmão. Ou o outro que chega lá de espada dizendo que é Christian Rosenkreuz. Ai, que engraçado. Louco tem pra tudo. Bom, então se a pessoa passou, né, depois de tudo que nós falamos, essa parte foi submetida a uma prova, né? E se ele passar, ele ingressa no discipulado. E só ele vai saber também, junto com o irmão maior. E se não, ele continua como probacionista, não tem problema. Até ele solicitar novamente, normalmente a cada final de ano você escreve de próprio punho. Cada final de ano você bate na porta lá. Posso entrar? Não! Isso vai ser até ele passar pela prova dada pelo irmão maior da Ordem Rosa Cruz. Aí, depois de tudo isso, né, como é que ele alcança o próximo degrau, então, que é de irmão leigo? Bom, quando o estudante Rosa Cruz, então, um discípulo alcança a primeira iniciação menor, ele ingressa na Ordem Rosa Cruz e se torna, então, o irmão leigo ou uma irmã leiga. O agora iniciado, né, já que ele está na primeira iniciação menor, que é o irmão leigo ou irmã leiga, continua trabalhando aqui na Fraternidade Rosa Cruz com os seus veículos renascidos aqui. Então, aproveitando isso, eu vou fazer mais uma perguntinha. Como se consegue saber quem é o iniciado? Acho que a gente já até falou, né? Nos ensinamentos Rosa Cruzes, como preconizado pela Ordem Rosa Cruz. Pelo crachá. Crachá. Fraternidade Rosa Cruz não tem crachá, não tem broche, não tem anel, não tem boné, nada. Você pode repetir? Como se consegue saber quem é o iniciado nos ensinamentos Rosa Cruzes, como é preconizado pela Ordem Rosa Cruz? Sendo iniciado. Só quem é iniciado sabe que o outro é iniciado. Ou seja, se alguém chegar para você e falar eu sou iniciado, a pessoa não é. Porque quem é não fala. Isso. E quem fala não é. Isso é uma máxima oculta, entendeu? Então se alguém... Porque sempre tem uns gaiatos que falam isso. Né? Eu sou iniciado. Desde o discipulado. Mas tem gaiato que fala que é iniciado. Tá? Um colega meu um dia, um professor do Unicamp, fala para mim que ele é iniciado. Falei, tá bom. Tchau. Tá, então sempre tem. Então, se falar para você, primeiro, não acredita. Segundo, você pode dizer essa máxima oculta, que a pessoa vai ficar assustada. Então, inclusive, Max Rende exemplifica a vida de um irmão leigo perfeitamente, porque ele era um irmão leigo, né? Porque ninguém sabe que é iniciado, porque ele faz um voto de silêncio, né? Então ele não vai falar. Aí a pergunta que as pessoas falam, por que então o Max Sendel falou que ele é irmão leigo se ninguém pode falar que é iniciado? Já fizeram essa pergunta uma vez. Sim. Por que ele pôde falar? Para que ele falou? Qual foi o motivo que ele falou? Ele foi autorizado.
Isso. Ele foi autorizado porque o objetivo do Maxiano, que passou por uma prova de promulgar os ensinamentos da cruz, era mostrar o caminho, né? E ele mostrou o caminho se sacrificando, falando o que ele era e até as iniciações que ele teve. Ó, tive a primeira iniciação assim, a segunda iniciação foi assada, a terceira foi assada, a quarta foi assada, né? E a quinta foi antes de ele morrer, entendeu? Menor. Então, o Maxiano era irmão leigo, tá? E só ele. As pessoas falam assim, mas a Augusta von Rendel também não era iniciada. Vai perguntar para ela, entendeu? Porque ela não falou. Não, mas ela é iniciada porque falaram para mim que um dia... Ixi, aí começam as especulações, entendeu? Então, a única pessoa que foi autorizada a falar, como ela bem falou, né? Autorizada a falar, para o quê? Para dizer o seguinte, ó, este é o caminho, eu percorri o caminho, cheguei até aqui, e assim, assado, para quem que viesse atrás, somos nós inclusive, tivesse um atestado ali para tentar identificar, né? Até onde ele foi, ok? Mas ninguém mais, desde Max Rendel, ninguém, nem discípulo, não se fala. Posso fazer uma pergunta? Indo nessa linha, e buscando na Bíblia, qual é a passagem da Bíblia, ou o ponto da Bíblia que diz justamente quem é o iniciado? Qual é a primeira iniciação, que a senhora acabou de passar? Qual é a passagem na Bíblia que diz qual é a primeira iniciação? Dos discípulos? Não. Na Bíblia tem uma passagem que diz... Ressurreição que diz que você passa pela primeira iniciação. Aqui é irmão leigo. Qual é a passagem na Bíblia que fala que é a primeira iniciação? Começa com B. Termina com O. Termina com O. E no meio é o batismo. Batismo. Agora ficou fácil, batismo, então. Batismo. Mas você falou assim, a gente está pensando numa passagem. É porque no caminho do cristão místico, o batismo é a primeira iniciação. É a primeira iniciação, é isso. Exatamente. Como a ascensão é a última. Então, só para completar esse pedacinho, não tem nada. Só para completar esse pedacinho, então, até o irmão leigo, então, o irmão leigo também participa das atividades, né, porque já agora teve a primeira iniciação, na Ordem Rosa Cruz, que é na região etérica do mundo físico, onde ele vai aprendendo, aprendendo as lições específicas de cada iniciação menor, que são 9 iniciações menores, né? E vai galgando tais iniciações menores até alcançar a 9ª iniciação menor. Então, aqui o pessoal, normalmente a gente faz uma confusão. Não faz nada. Só para a gente parar por aqui, então, Pode ir até o fim. Pode ir, vai. Bom, então eu vou tentar falar pelo menos até irmão maior para a gente fechar aqui, tá? Então, até o discípulo, porque a gente normalmente faz muita confusão. Então, até o discipulado, o estudante Rosa Cruz, ele está associado à Rosa Cruz Mundial, né, The Rosicrucian Fellowship, né? E está trilhando a parte de preparação do caminho. Então, essa chavezinha embaixo, a gente entende que é a preparação do caminho. Ele é um estudante Rosa Cruz. Sim. Que frequenta uma escola chamada Fraternidade Rosa Cruz, na região química do mundo físico. Isso, até essa parte do discipulado. Tá? E vinculado com ele, porque a gente tem que... Não, sem dúvida, mas ele é um ser que está exclusivamente na região química do mundo físico. Isso. Fraternidade Rosa Cruz. Olha o que acontece depois. Aí de irmão leigo ou irmã leiga, até irmão maior, o estudante Rosa Cruz está associado à Ordem Rosa Cruz. E a partir dali ele está trilhando a parte de iniciação do caminho, que a gente sabe que é preparação e iniciação, né? Então essa primeira parte de preparação e de irmão leigo em diante, ou irmã leiga, aí ele vai para... Região etérica. Isso. A maior diferença é o seguinte, que as reuniões que um estudante Rosa Cruz participa enquanto estudante preliminar até discipulado, é na região química do mundo físico.
A partir do irmão leigo até irmão maior, as reuniões que ele participa são da região química do mundo físico na Fraternidade Rosa Cruz e na região etérica do mundo físico no templo da Ordem Rosa Cruz. Cada um no seu quadrado lá, cada um no seu iniciado. A diferença é justamente o seguinte: enquanto estudante Rosa Cruz, a partir do probacionismo, ele não participa da Ordem Rosa Cruz, mas ele participa das atividades na região etérica do mundo físico por meio de auxiliar invisível usando seu corpo-alma. Ele exercita o seu corpo-alma. Como discipulado, o exercício de corpo-alma que o discípulo tem, ele é muito próximo à iniciação, porque o discípulo está sendo preparado para a iniciação. Né? Dá para perceber lá. Sim. O discípulo está sendo preparado para a iniciação. Então ele participa de atividades por meio do corpo-alma dele, né? Em atividades noturnas, ou quando ele está dormindo, normalmente de noite, mas pode ser de dia também, né? Mas a maioria é à noite, né? Depois que ele faz o ciclo de reflexão dele, depois que restaura o corpo denso dele, aí ele tem todo o tempo da noite para fazer isso. A diferença do discípulo para o probacionista nesse sentido é que o probacionista, ele muitas vezes trabalha como coadjuvante, porque ainda o corpo-alma é meio assim, meio assado, meio capenga e tal, então ele é coadjuvante. O discípulo já começa a ser líder. Líder em que sentido? Na cura. Tá? Tanto o probacionista como o discípulo, ele trabalha na cura. O probacionista trabalha como coadjuvante, fornecendo o seu fluido vital que sobrou durante o dia, certo? Sempre a sobra. E o discípulo trabalha como líder e coadjuvante em curas muito mais complexas, né? Por exemplo, curas de obsessão, é muito mais o discípulo que participa do que o probacionista. Porque se o probacionista vê muita obsessão, ele volta para o corpo e quase cai da cama de tão medo que ele tem, certo? Porque medo também existe. O discípulo é um pouquinho mais preparado, né? Um pouquinho mais chato nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, todo o trabalho ainda não entra no templo da Ordem Rosa Cruz. Entra sempre aqui na região química do mundo físico, tá? Isso é importante, até para a gente, por um lado, ficar estimulado e motivado, por outro lado, para não ficar dando ilusões. Eu tive um sonho, eu estava no templo da Ordem Rosa Cruz, estava tudo lindo, os anjos de branco e não sei o que. Eu falei, rapaz, você estava em qualquer lugar, mas não estava lá não. Lá não tem anjo de branco voando para cima e para baixo. Aliás, não é um monte de gente de branco. Não tem nem branco. Bom, então, gente, as lições do discipulado sendo, não na região, não sendo físico, né? Porque assim, uma vez tem na região etérica, bastante etérica. Você não vai receber materiais físicos para se intitular ou saber que você é discípulo, certo? Não, mas você entende que é a recuperação de um doente por meio da regeneração do seu corpo vital e depois assiste como é feito, como o corpo denso desse paciente se restaura. Então são lições também, só que você não entra no templo, você está na região etérica. E ali a Fraternidade Rosa Cruz seria o meio ao qual, né? Por exemplo, né? Preparação, né? Que é a preparação, tá te preparando pra... Quando eu peço o discipulado, eu mando uma carta que vai ser depositada lá no templo, o irmão maior já deu os seus eflúvios lá. Tá? Ela é o meio ao qual, teoricamente, você ainda precisa da parte física. Isso. E a sua intenção, né, para a física, para ter ou não o discipulado. Aí vai depender do seu grau, né, vamos falar assim. E aí as lições são na região química do mundo físico ainda. Não. Discípulo? Discípulo. Não. As lições de discípulo é tudo na região etérica. É tudo no seu campo egóico. Então a diferença ali é só não estar no tempo, na ordem. Só o tempo, você vê o tempo, mas você não pode entrar. Se você entrar, segundo o Max Sendel, você dá uma cabeçada tão grande que parece que deu uma cabeçada num vidro grosso. Tanta dor que te dá. Você pode entrar. Dentro do vidro você não... Mas você vê o tempo. Porque te anima, te motiva. Entendeu? Te dá aquele regozijo de saber que fala, cara, é isso que eu quero da vida. Aquela que você bate assim. Mais uma analogia só, uma observação para reflexão, tá? Mesmo no caminho de preparação, tem uma parte material, você pode ver ali. Sim. Uma parte espiritual, né? Só que nós estamos falando aqui. O problema é que a grande maioria, gente, até o probacionista, se embebeda, se lambuza, sei lá do que, 99% da parte material esquece da parte espiritual. Esse é o problema. Aí uma pena, né? Dedica mais a uma do que a outra. Porque o trabalho é construção do seu corpo-alma. A construção do seu corpo-alma é através do serviço durante o dia aqui, mas principalmente da retrospecção e do trabalho noturno.
Né? Então, se você não faz a retrospecção e ou não trabalha noturno, você fica embabescado aqui só com a parte material. Eu não sei se existe. Você cristaliza. Você vai terminar primeiro, né? Quer que eu faça a pergunta depois? Não, pode fazer a pergunta, porque depois eu encerro. Eu nem comecei, eu comecei essa semana o primeiro curso lá, mas eu tenho uma dúvida básica, boba até. É assim, quando você fala no plano astral, né, assim, você quer dizer alguma coisa assim de projeção? Não é projeção, não. Que eu vi lá do... Não, aliás, nem se fala, só porque a gente nem fala palavra astral aqui, campo astral, essas coisas. Veja bem, o que chama de... Só para mim entender. Tá. Sim. O que chama de... Por exemplo, eu não saio, não vou, sonho um pouco. Não me desdobro. Ainda bem, né? Então pode ser que eu esteja entendendo errado. É importante essa pergunta sua, e é importante para esclarecer. Seguinte, existem pseudo-escolas que trabalham no desdobramento, ou seja, na saída do seu corpo de desejos, para que por meio dessa saída do seu corpo de desejos, que você sai, todos nós aqui saímos à noite, tá? Só que essas pseudo-escolas que trabalham na tentativa de você conscientemente sair do seu corpo de desejos. Isso. E você pode fazer isso, existe exercício para fazer isso. Por que a Fraternidade Rosa da Cruz não faz? Porque é justamente o seguinte, o corpo de desejos nosso, ele é muito revoltoso. Se a gente aqui, com esse corpo denso, bloqueando, amortecendo os desejos, nós não conseguimos só ter desejos superiores. Vira e mexe, a gente se pega tendo desejo inferior. Né? Raiva, ciúmes, gula, preguiça, um monte de coisa aí desse negócio. Com todo esse aparato que bloqueia, porque o corpo desse, ele bloqueia, ele tenta bloquear isso. Tanto ele tenta bloquear que quando você dá vazão a um desejo inferior, estoura no seu corpo. Ou é o fio que dói, ou é o estômago, ou é a cabeça, etc e tal, porque ele tentou bloquear. Quando você sai com os seus desejos, você não consegue se orientar para dizer o seguinte: eu vou sair do meu corpo de desejos e eu quero ficar só nas regiões superiores do mundo do desejo, que é onde reina a filantropia, a fraternidade universal, o amor, não sei o quê, eu vou. Não vai. Não vai, porque você vai para o corpo, vai para as regiões inferiores. Então o que acontece? O que são as regiões inferiores? Você vê lá tudo que você não quer ver. São monstros, são dragões, são sensualidades das melhores maneiras possíveis. É um monte de cores lindas, maravilhosas. É quando você toma droga. Então, tomou droga, você fica na região inferior de um desejo. Mas não precisa fazer muita coisa nisso, tá? Tomou uma droga, é região inferior, você fica lá, né, superfetado, aquelas coisas lindas, tudo inferior. Isso aí é totalmente fora do seu controle. E não serve para nada. Tanto que não serve para nada que quando você volta, o seu corpo denso começa a deteriorar. É só olhar quem toma droga. Quem toma droga, a droga não é que a droga fez efeito no corpo denso. A droga fez efeito no corpo de desejos, que tem por definição destruir seu corpo denso. O corpo vital tem por definição construir seu corpo denso. O corpo de desejos tem destruir seu corpo denso. Está muito claro nas pessoas que fazem isso. As pessoas que, por exemplo, emprestam seu corpo para tomar posse, da mesma forma. O corpo vai deteriorando, né? Então, mas é uma técnica que se usa. Nas religiões orientais usam demais. Tanto é que o Max Sender fala assim: as pessoas que usam essa técnica, está no Carta dos Estudantes. Carta dos Estudantes? Não, ensinamento inicial. As pessoas que usam essa técnica, acontece o seguinte: a hora que o candidato está pronto, o corpo denso morre. Entendeu? Porque ele usou tanto o corpo de desejo, destruiu tanto o corpo denso, que quando ele chega no ponto de falar agora ele tem controle, o corpo denso não aguenta. Rebenta o cordão prateado e morre. Entendeu? Então é uma técnica destrutiva para quem está no Ocidente. Para quem está no Oriente, não. Então, mas eu gosto disso. Então vai lá para o Oriente, faz iniciação hindu, iniciação não sei das quantas. Tem um monte de iniciação hindu lá oriental, né? Se o seu corpo denso aguentar. Porque o seu corpo denso não aguenta porque você construiu um corpo denso para o lado ocidental. Você está indo para o lado oriental, você vai se ferrar. Mas tenta. Quiser tentar, tenta. Então, o que a Fraternidade Rosa da Cruz faz? Ela fala assim: o foco é no corpo vital. Porque o corpo vital constrói o corpo denso. Então, foco no corpo vital. Por isso que alguém falou aqui de repetição, repetição, que é a técnica de evolução do corpo vital. Repetir. Um bom hábito vai virando o quê? Virtude. Que é o máximo do conceito que tem. Então, quando você sai com o seu corpo-alma, que é composto dos dois éteres superiores do corpo vital, você sai com total controle. Você diz para onde você quer ir.
E você vai pelo corpo-alma. Por isso que o corpo-alma é formado de 2 éteres. Lembra disso, né? O luminoso para te dar o corpo e o refletor para te dar a memória. Para você, inclusive, lembrar para onde você foi e o que você fez. Senão não adianta nada você não éter refletor. Entendeu? Então, os 2 éteres inferiores ficam aqui mantendo o corpo denso. Tanto é que quando você vai com o corpo, alma e volta, você volta com uma saúde maravilhosa, você volta com uma disposição danada, você volta todo feliz e alegre e contente, entendeu? Por quê? Porque o corpo denso seu está restaurado pelos 2 éteres que ficaram. E aonde está seu corpo de desejo? Está seguro, você não está usando ele. Ele está lá se regenerando no mundo do desejo, tranquilamente, na boa, entendeu? Você não está precisando dele, você precisa do corpo-alma. Então, esse é o motivo. Então, por isso que a gente não fala de... Quando você fala de plano astral, é mundo do desejo. Astral no Oriente, é mundo do desejo no Ocidente. Tá? E o mundo do desejo nós não usamos para esse tipo de desenvolvimento justamente por isso. Por exemplo, um iniciado já usa o corpo de desejos. O adepto e o irmão maior também, mas ele tem autocontrole. O autocontrole nasceu do uso do corpo-alma, do foco do corpo-alma, né? Para garantir a manutenção do seu corpo denso. Porque não adianta nada você desenvolver espiritualmente e destruir seu corpo denso. O baluarte da evolução é aqui, na região química. É aqui que você evolui. Você evolui no renascimento. Você não evolui quando você morre e nem quando você nasce. É aqui no meio, nessa vidinha sua aqui. Entendeu? Então você tem que ter um corpo denso legal. Não é saradão, mas é saúde, entendeu? Para te garantir que você sai com os seus voos da alma, né? Que é assim que a gente fala, né? Os voos da alma e volte para o seu corpo denso sabendo o que você vai fazer. Então, se você faz isso à noite, no outro dia você amanhece maravilhoso. Você pode estar estourado, mas você está feliz pra caramba, porque você sabe que você fez um bom trabalho noturno, que você ajudou muita gente, que você curou muita gente. E aos poucos você vai se transformando de auxiliar invisível e inconsciente. Você não lembra de nada. Para auxiliar invisível e consciente, você começa a lembrar das coisas. Né? Você só não pode chegar e falar assim: você estava mal pra caramba e essa noite eu te curei. Você não pode falar isso, entendeu? Você não fala. Por que você não fala? Porque você começa a ter o autocontrole, a piedade, a misericórdia, né? E a satisfação de poder ajudar. Por isso que normalmente o auxiliar invisível, quando sai, é igual ao médico. Médico não opera a mamãe, médico não opera papai, médico não opera a esposa, médico não opera. Por quê? Por da questão do sentimento. Então, quando você sai para fazer a cura, você não cura as pessoas que você conhece. Quem está próximo. Quem está próximo. Você sempre cura as pessoas que não te conhecem. Ah, mas é a pessoa que você conhece. Quem é que vai curar? A pessoa que não conhece a pessoa que você conhece, entendeu? É sempre assim, para evitar a tentação do corpo de desejos interferir nesse tipo de evolução, entendeu? Porque não tem o controle. Existe um livro que está no nosso site, que você quiser ler, está lá, é um livrinho pequenininho, de 500 folhas, que chama assim, Atividades Auxiliares Invisíveis. Muita coisa que eu estou contando está lá. Tá? Muito lindo. Pode ler lá que você vai ver que bonito, que é lindo, as atividades auxiliares invisíveis, que na realidade somos nós, né? Que em desenvolvimento alcança isso. Agora, a coisa mais linda que eu vejo nesse negócio é que para você ser auxiliar invisível, vou falar porque você vai falar só de mim, você não precisa ser iniciado. Sim. Você não precisa ser iniciado. A partir do probacionismo, você já é um auxiliar invisível inconsciente e muitos de nós já é consciente. Discípulo é consciente 100%. Entenderam? Tá? Então, por isso que a gente não trabalha no plano astral. Tá, obrigado. É porque eu estava confundindo. Antes da Sônia terminar, a gente está prolongando, né? Mas só para aproveitar um gancho de uma fala que o Carlos colocou aí, que é fundamental. Ele colocou que você volta depois que você fez esse trabalho no seu corpo vital, você volta feliz. Olha essa palavra. O que traz felicidade? Todo mundo busca a felicidade. O que traz isso? Nada mais é do que você fazendo o seu melhor para o outro, que você vai encontrar você vai encontrar a felicidade se você fizer coisas para os outros boas. Essa é onde está na ponta, está na nossa cara aqui a felicidade, e a gente fica buscando felicidade em coisas externas, né? Que a gente não vai conseguir. E o Carlos deu a dica aqui muito claramente. Faça o seu melhor para o outro que você vai encontrar felicidade. O sentimento do dever cumprido. Né? Sim, deixa o outro feliz, faça o outro feliz, que a felicidade vai voltar para você em dobro, em 3 vezes mais.
Tanto que a gente está sempre batendo na tecla, né? Da gente fazer o serviço amoroso, desinteressado e normalmente anônimo para os irmãos e irmãs, independente de quem seja, né? A gente foca sempre nisso. Tanto que o lema da Fraternidade Rosa Cruz é serviço, né? Bom, então, gente, só para dar um spoilerzinho, essa não deu para terminar. Eu vou na próxima, a semana que vem é feriado, não vai ter, mas a próxima a gente vai falar mais profundamente sobre o adepto e sobre o irmão maior, e depois nós vamos falar de cada iniciação, das menores, o que acontece, como é que você consegue e o que você vê em cada uma. Ó, que chique, hein? Ó, que... Eu fui lá, nossa, hein? vocês querem isso? Eu fui lá. E depois também, só dando um spoiler, nós vamos também passar as 4 iniciações menores. Maiores, perdão. As 9 menores, depois as 9 maiores. Uma a uma, como é que faz? Então, as 13 nós vamos passar detalhadamente, o máximo que der, porque agora vai ter mais um tempinho, né? Porque já passamos metade hoje, tá bom? Nós vamos encerrar então agora. A gente vai nos concentrar para absorver bem a mensagem que foi transmitida, né? Por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam, pastor.